em Gálatas 3:29. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos... Não, desculpa, estou lendo o 4, né? Vamos ler Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. O que a palavra está dizendo aqui em relação à promessa? Que promessa é essa e que herança é essa? Na verdade, aqui está se reportando a promessa que Deus fez a Abraão, onde ele seria pai de muitas nações. E nós fazemos parte dessas muitas nações. Nós somos filhos de Abraão pela fé. E aqui Paulo está discorrendo aos Gálatas, como ele fez também aos Coríntios, como ele fez aos Romanos, falando sobre a importância de nós sermos herdeiros. E quando a gente começa a pensar em herança, o que é uma herança? Herança é alguma coisa que você ganha, que você não precisa se esforçar para ter, você não precisa merecer para ter. Você não faz nada para receber uma herança. A herança vem, ela vem para você. Quando você, por exemplo, tem pais ou avós que têm posses, que têm bens, e eles falecem, então você recebe a herança deles, aquilo que eles deixam para você sem você merecer. Você pode talvez nem ter relacionamento com essa pessoa, mas você recebe a herança de graça. Você não precisa fazer nada para isso. E é o que está dizendo aqui, que se nós somos de Cristo, então nós somos sementes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Nós vemos isso em Gálatas, e é uma coisa que eu anotei aqui, que é interessante. Para ser de Cristo, o que significa isso? Porque Paulo fala, se vocês são de Cristo, o que é ser de Cristo? Ser de Cristo é muito mais do que você ser de uma igreja. É muito mais do que você professar a fé e professar-se como cristão. Ser de Cristo é crer na promessa pela fé. Simplesmente pela fé. Quando Deus chamou Abraão e disse para ele ir, ele creu pela fé. Ele não tinha a Bíblia, ele não tinha nada, ele simplesmente creu. E a palavra fala que ele foi imputado, a justiça foi imputada pela fé. Então Abraão creu, e por isso ele hoje é nosso pai na fé. Por isso nós recebemos dele a herança que ele recebeu de Deus por promessa. Nós fazemos parte das famílias que seriam, ou que serão, ou que estão sendo benditas lá de quando Abraão recebeu a promessa. Através da fé de Abraão, através de Abraão crer no que Deus disse, nós hoje podemos ser herdeiros dessa promessa. E eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Você se doou para Deus? Ou você como que está alugado para Deus? Porque nós vemos muitas vezes que a gente parece um aluguel para Deus, que a gente faz alguma coisa para Deus em troca de alguma coisa. Então nós não somos de Deus, nós estamos de Deus. E isso nos leva muitas vezes a querer ter as coisas por nosso merecimento. E aí nós caímos na lei. Nós fazemos para recebermos. E a palavra é muito clara. Nós temos pela graça. Independe do que eu faça para Deus, Deus me ama. Independe do meu esforço para Deus, Jesus morreu na cruz por mim. E é pela graça que eu sou salvo. Não é pelas obras. Não é por aquilo que eu faço. Porque senão, tudo que Jesus fez na cruz, ele fica incipiente, ele não serve para nada. Porque se eu preciso fazer alguma coisa para ter a salvação, se eu preciso fazer alguma coisa para ter a atenção de Deus, para ter o amor de Deus, isso não é graça. Eu não sou herdeiro. Isso é lei. Então eu estou fazendo por merecer. Mas a palavra fala que a salvação, ela não é por obras. Não importa o que eu faça. Ela é pela graça. A graça de Deus. O fato de Deus ter enviado Jesus, ele ter morrido por nós na cruz,
ele ter cumprido a lei, ele ter terminado a lei. A partir daí, é tudo pela graça, não é pelo meu esforço, muito menos pelo meu merecimento. Então, se você quer ser herdeiro da promessa, você tem que ser de Cristo. E para ser de Cristo, você não pode andar na lei, você tem que andar na graça. Para ser de Cristo, você tem que se entregar a Cristo, não pode se alugar a Cristo. Você tem que, tudo que é seu, tudo que você tem que estar nas mãos de Deus. E você tem que entender, declarar e viver, sabendo que tudo que você tudo que você tem, é pela graça de Deus, não é por seu merecimento. Não adianta você sacrificar, jejuar, fazer campanha, fazer 1000 coisas para ter o merecimento, porque nada disso vai te levar a merecer coisa alguma, porque tudo que você tem já foi feito lá na cruz, todos os seus pecados já foram pagos lá na cruz, e você hoje, tudo que você tem, você recebe de Deus, única e exclusivamente pela graça. Eu quero continuar lendo alguns textos com vocês. No capítulo 4 de Gálatas, versículo 3, diz assim: assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos redimir, os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Nós somos filhos de Deus. Nós não estamos mais debaixo da lei. A partir da vinda de Jesus, a lei não existe mais para nós. Nós vivemos na graça. Somos filhos de Deus. Deus olha para mim e para você como filhos. E nós temos que olhar para Ele como Pai. Ainda em Gálatas, no versículo 21 do capítulo 4, dizei-me, vós que quereis estar sob a lei, não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da mulher livre. Mas aquele que nasceu da escrava, nasceu segundo a carne, e aquele que nasceu da mulher livre, nasceu da promessa. Tais coisas são uma alegoria, pois estes são 2 pactos, o monte Sinai que gerou para a escravidão, que é Agar, porque Agar é o monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em cativeiro com seus filhos. Mas a Jerusalém que está lá no alto é livre, e é a mãe de todos nós. Porquanto está escrito, alegra-te, tu estéril, que não tens, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, pois a desolada tem muito mais filhos do que aquela que tem um marido. Agora nós, irmãos, como Isaque, somos filhos da promessa. Como naquele tempo, aquele que era nascido segundo a carne, perseguia o que havia nascido do Espírito. O mesmo se dá hoje. Todavia, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava, o seu filho, porque o filho da mulher escrava não será herdeiro com o filho da mulher livre. Assim então, irmãos, nós somos filhos da mulher escrava. Não somos filhos da mulher escrava, mas sim da que é livre. Naquela época, havia uma promessa de que Deus daria Isaque a Abraão e Sara. Eles já eram avançados em dias. Sara já não podia mais ter filho. Então Abraão quis dar um jeitinho. Ele quis merecer a promessa de Deus, tendo filho com Agar. Mas a palavra é clara, que esse filho que foi natural, que não dependeu da graça de Deus, ele não é herdeiro. Ele é aquele cristão que vive segundo a lei, fazendo sacrifícios, fazendo tudo por merecer alguma coisa que ele jamais conseguirá merecer. Agora, Isaque, ele nasceu do Espírito, ele nasceu da graça de Deus. Quando o homem e a mulher já não poderiam fazer mais nada, Deus fez pela graça. E então esse filho, Isaque, esse é herdeiro. Esse recebe a promessa, porque ele é da fé, ele não é da obra. E assim, essa alegoria que Paulo fala aqui aos Gálatas, serve para nós hoje. Ele até usa o termo, assim acontece hoje. Muitos querem chegar a Deus pelas próprias obras, pelas próprias mãos, mas jamais conseguirão merecer de Deus coisa alguma, porque a salvação é pela fé,
e não é pela obra. E muitos subjugam o povo, fazendo com que eles tenham que obedecer a leis, obedecer regras, obedecer dogmas, para se fazerem importantes e para se fazerem merecedores da graça de Deus. Mas a nossa fé, ela nos leva à salvação, que é pela graça. Eu não preciso e não posso merecer nada para ter aquilo que Deus quer para mim. Em Romanos, se você puder ir comigo para Romanos, capítulo 4, verso 13. Porque a promessa de que havia de ser o herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua semente, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e é anulada a promessa. Porque a lei opera a ira, pois onde não há lei, não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda semente, não só aquele da lei, mas também aquele da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Como está escrito: eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos, chama as coisas que não são como se fossem, o qual contra a esperança creu em esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua semente. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto, quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. Isso é fé. Isso nos traz graça. Ele mesmo não podendo, ele creu na promessa. Você não pode merecer nada de Deus. Você não pode obedecer à lei, porque a lei, ela é impossível de ser obedecida. Por isso que Jesus veio e terminou a lei e inaugurou para nós uma nova era, a era da graça, naquilo que pela fé nós somos salvos e pela graça de Deus nós temos e somos tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos. Eu quero terminar voltando lá para Gálatas, no capítulo 3. Gálatas 3, a partir do verso 20. Ora, um mediador não é um mediador de apenas um, mas Deus é um só. É então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Se tivesse existido uma lei que pudesse vivificar em verdade, a justiça teria vindo da lei. Mas a Escritura conclui tudo sobre o pecado, que a promessa pela fé em Jesus Cristo possa ser dada aos que creem. Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei, encerrados para a fé que havia de se revelar posteriormente. De modo que a lei foi a nossa pedagoga para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de um pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos vós que fostes chamados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Amém, queridos? Não há aquele que possa merecer alguma coisa de Deus. Não há aquele que, obedecendo a lei, ou que tentando obedecer a lei, possa conseguir alguma coisa. Deus não se prende a isso. Deus enviou Jesus para morrer na cruz e para nos dar uma vida de graça, uma vida de amor. Então, quando alguém quiser impor alguma lei sobre você, dizendo que Deus vai te ouvir se você fizer isso, se você fizer aquilo, Deus vai te ouvir se você crer. Deus vai te ouvir se a tua fé crer na promessa. E se você tiver fé, se você crer na promessa, você é herdeiro da promessa. Caso contrário, você será como o filho da escrava,
você não será herdeiro. Você será um filho que não é da promessa. Um filho que olha pelas coisas naturais, pelo esforço natural, pelo seu próprio esforço. Mas o filho da promessa é Isaac, aquele que é nascido pela graça de Deus, aquele que é nascido pela intervenção do Espírito de Deus. E a partir do momento que você crê no sacrifício de Jesus, a partir do momento que você crê que ele veio em carne, morreu por você, ressuscitou ao terceiro dia, que ele terminou com a lei, então você passa a ser um filho da promessa e você passa a viver pela fé, porque a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Ela não fala que o justo viverá pelas obras, o justo viverá pela fé. Você precisa sim fazer as obras, porque a fé sem obras é morta, mas você não pode fazer as obras para se justificar, porque quem nos justifica é Deus. E justificar não é nos tornar justos, mas é nos olhar como se fôssemos justos, porque justos nós jamais seremos, mas pela graça de Deus nós temos livre acesso a Deus, sem depender de ninguém, sem depender de nada, de nenhuma lei e de nenhuma regra. Que você, se ainda não é, que hoje você tenha a oportunidade de se tornar um filho da promessa, de se tornar um herdeiro, um filho legítimo, aquele gerado pelo Espírito, aquele que pela graça de Deus vive pela fé. Amém, querido? Que vocês possam viver essa palavra, que essa palavra possa falar profundamente no coração de vocês, que vocês não se submetam a nenhuma lei, a nenhuma regra, a nenhuma norma que seja contrária à palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara, então viva de acordo com a palavra, não viva de acordo com leis impostas por homens, mas viva pela graça que Deus te deu, que Deus me deu, que Deus nos fez herdeiros da promessa. Amém? Vamos orar.